Muito bem-vindos a todos. Eu estou muito feliz com vocês aqui comigo. O grupo está lotado de alunos, mas em respeito a vocês todos, eu vou começar pontualmente para a gente também não se estender muito, tá? Bom, viemos hoje falar sobre o sorriso gengival e o laser, como que é essa interação com o tecido gengival e o tecido ósseo, mas a minha responsabilidade é muito maior e como eu sou periodontista, eu venho também falar de tecnologia aliada à biologia. Ao meu ver, eu preciso saber como tratar o sorriso gengival, no caso do assunto de hoje, para depois eu conseguir adicionar tecnologia, porque sem isso eu não sei o que está acontecendo no tecido em relação a luz, por exemplo. Então, vamos falar hoje de sorriso, que é a porta de entrada da vida de todo Versado. eu sou apaixonada pelo sorriso, mas quando a gente vai falar de um sorriso gengival, a gente precisa entender que o planejamento ele tem que estar aliado, assim, desde da consulta inicial, da queixa principal com a biologia propriamente dita do paciente. E quais são as proporções aceitáveis no caso? Como a gente sabe, tudo que é belo é traduzido em proporção. Como a gente já sabe que existe proporção áurea, por exemplo, existe também a proporção dente, gengiva e lábios, por exemplo, de altura de sorriso, mas eu não consigo hoje adentrar tudo isso com vocês, então eu vou fazer um apanhado geral e depois a gente vai conversando. Para a gente entender qual a proporção adequada para cada sorriso, a gente precisa estudar o sorriso especificamente de cada paciente e aí sim ter um diagnóstico e através do diagnóstico correto a gente ter uma previsibilidade e depois a gente conseguir saber qual técnica a gente vai conseguir empregar naquele diagnóstico para chegar na expectativa do paciente. E dentro de todas as causas de sorrisos gengivais, eu destaco quatro delas, que são os que mais aparecem dentro da clínica. A gente tem o sorriso gengival esquelético, o muscular, a erupção passiva alterada e a hiperplasia gengival. Hiperplasia gengival, normalmente, ela está associada, na maioria dos casos, com bactéria. Então, ela vem, por exemplo, aqui no caso, paciente com aparelho fixo convencional, uma higienização, acúmulo de bactéria, e aí uma reação do tecido gengival com uma queratinização para crescer esse tecido como uma forma de proteção ali do periodonto, tá? A erupção passiva alterada hoje é o que mais aparece para mim dentro A carinha dela. Como que é o nome dela? e elas podem ser isoladas ou associadas. O muscular, a gente vê então que além da exposição aqui, como no caso do muscular, que além da exposição da faixa de gengiva numa proporção que a gente enxerga como o não belo, que é um pouco a mais do que a gente gostaria de ver, ela também pode estar associada Ficamos hoje, com a cara. erupção passiva alterada, que é o caso aqui dessa paciente. Então, vamos lá. Para a gente começar um diagnóstico e conseguir diagnosticar todos esses, se é esquelético, se é muscular, se é erupção passiva alterada, se é hiperplasia gengival e se elas estão associadas ou não, eu preciso começar lá da base. E aí sim chegar no planejamento integrado para depois conseguir entregar todas as questões, todo o planejamento e tratamento do paciente. Kézia, vê para quem é Jonas, por favor. Vamos lá, consulta inicial, como eu trabalho? Queixa principal do paciente. Quais são as expectativas do paciente? Anamnese. Esse paciente usa ansiolítico, ele tem uma hiperplasia gengival por bactéria, ele usa aparelho fixo convencional. O que que ele espera? O que que trouxe ele? Às vezes o paciente veio porque sente que o dente é pequeno, mas na verdade não é um dente, isso acontece na maioria dos casos,
e na verdade é o excesso de gengiva. Mas quais são os critérios clínicos que levam a eu pedir um exame, a eu encaminhar o paciente? Qual a profundidade de sondagem? Qual o biótipo gengival? Quais são as alterações e tracionamentos, por exemplo, do lábio superior? Ele puxa mais o lábio ao sorrir? A musculatura, ela tem uma hipermobilidade? Como que é? Todos esses critérios a gente consegue, desde a primeira consulta, começar a avaliar e aí sim pedir os exames. Quais exames? Exames de imagem, para eu conseguir chegar lá dentro, ver a tábua óssea, ver a distância biológica e conseguir falar para o paciente o seu caso é diagnosticado com essa alteração de normalidade e eu consigo tratá-lo dessa e dessa forma. E é assim integrar os planejamentos. Como integrar os planejamentos? O paciente está normo-reativo na ortodontia, ele é uma classe 1, ele é classe 3, ele está com as funções periodontais, bucais e dentais em harmonia? Se não tiver, a gente precisa que ele esteja, porque senão eu vou tratar um problema considerado estético, no caso, mas eu não vou pensar na função dele. E o outro planejamento integrado que acontece muito são os laminados cerâmicos, mais sorriso gengival, resinas estéticas, facetas, coroas, todas elas são integradas. E muito difícil a gente pegar um caso redondo em que seja só a plastia. Os casos hoje, eles chegam, na maioria deles, para a gente refazer um trabalho antigo de algum outro colega ou de técnicas antigas em que a gente não pensava tanto nesse respeito à biologia, e a gente precisa, por exemplo, remover laminados para restabelecer toda a saúde do periodonto primeiro, fazer todo o recontorno gengival, gengivectomia, osteotomia para colocar aquelas distâncias na biologia correta dos 3 milímetros, para depois refazer todo o trabalho novamente para o paciente. E sempre estar ali acompanhando, chamando o paciente para perto, para a gente conseguir que aquele tratamento seja duradouro e que o paciente também colabore em casa, por exemplo, com a boa higienização e os cuidados corretos. Só para relembrar aqui o que é normalidade dentro de um periodonto. E aí eu vou chegar lá, vou voltar lá naquela aula de periodontia, segundo, terceiro ano de faculdade, nem me lembro mais, em que a gente fala do suco, do epitélio do suco oral, que é a profundidade de sondagem, mais o epitélio juncional antes de chegar na inserção conjuntiva e assim a tábua óssea. Por que eu preciso entender disso? Porque é a partir disso que você vai saber até onde você pode chegar e se aquele seu tratamento vai ser duradouro ou se você vai ter uma recidiva de um caso de sorriso gengival, por exemplo. Vamos lá, epitélio do sulco oral. Eu tenho aproximadamente 0,69, 1 milímetros, mais o epitélio juncional, que aí eu chego em 2 milímetros. Dos 2 milímetros até 1 milímetro, eu vou chegar lá na crista do osso, no tecido ósseo, certo? E aí, totalizando os 3 milímetros. Mas o que eu preciso entender? Se essas distâncias estão normais e o paciente apresenta um sorriso gengival ou se as distâncias estão alteradas. Uma profundidade de sondagem alterada, por exemplo, para mais de 2 milímetros, provavelmente a gente tem um caso de hiperplasia. E uma profundidade de sondagem de 1 milímetro, normalmente a gente tem uma normalidade clínica. Mas como que eu vou saber com certeza, com previsibilidade, se essas distâncias estão corretas? Aí a gente vai otimizar a tecnologia, que hoje eu não consigo trabalhar num diagnóstico correto sem a tomografia. A tomografia me permite saber o biótipo gengival, saber a distância biológica, saber até espessura de tecido no palato, por exemplo, para eu fazer todo o prognóstico e diagnóstico de um enxerto gengival, por exemplo, antes mesmo de operar. Então, é muito previsível e os pacientes hoje, eles estão instruídos. Eles sabem que existe tecnologia e aí aumenta a nossa responsabilidade da entrega de um tratamento com previsibilidade e
eficácia e também não ter as recidivas que a gente encontra. Então, vamos lá. Aqui na tela, a gente consegue ver essa tomografia de exemplo. Eu tenho 3 medidas. Aqui no corte do template do 26, eu consigo ver 0,36 e 0,43. Esses dois números estão me falando o biótipo gengival do paciente. E aí a gente vai relembrar, biótipo gengival é a espessura, se ela é menor que 1, é considerado um biótipo fino. E o 0,58, ali no template 26, me fala a distância biológica, que é a coroa, o máximo do esmalte, lá, a coroa máxima, até o início da tábua óssea. E ali a gente tem 0,58. É uma distância normativa? É normal isso? Essa distância está ideal? Não, a distância normalmente teria que ter 3 milímetros. Aqui não. Então, logo, a gente pode Não. já prever, mesmo às vezes sem olhar o clínico do paciente, de que existe uma alteração. Mamãe, quem que mora na praia? Muito provavelmente a gente vai ter um sorriso gengival ali. Esse caso, a paciente chegou, ela era modelo, veio procurando para corrigir a altura de dente, tamanho de dente, porque ela apresentava essa curva invertida. E toda vez que eu pego o caso, eu sempre fotografo. Por quê? Primeiro, a gente no exame clínico, a gente aqui na clínica, a gente faz escaneamento, faz exame clínico, anamnese e fotografia, tudo na primeira consulta. A minha cabeça está focada em achar a causa, a queixa principal do paciente. Eu não consigo total focada, estar focada totalmente em falar para o paciente o diagnóstico mesmo, porque eu preciso da tomografia ali no caso para bater o martelo e dar certeza para ela e depois no planejamento. Então ela chegou, fiz as fotos e aí no sorriso dela eu conseguia ver que na hora que eu coloco a linha aqui na horizontal, o pico máximo de coroa dela é canino e pré. Lateral e centrais estão Não tem nada para comer aqui, não? Vocês não querem? encobertos. Tá? E aí na tomografia a gente consegue ver todas aquelas alterações que eu já falei. E ali no corte 22, no template 22, 1,82 e no 18, 1 milímetro. É a distância biológica. E lembre-se que a gente precisa estar alinhado com a radiologia. Uma radiologia de referência, estar alinhado com os protocolos, porque não seria possível, por exemplo, essa imagem se a radiologia, a radiologista, não entendesse o protocolo periodontal na tomada do exame. Ela não teria afastado, por exemplo, aqui o lábio da paciente. Aí eu ia ter uma interposição ali, uma sobreposição, desculpa, dos tecidos. E aqui, então, eu pude, nesse caso, a gente ver que o diagnóstico dela era uma erupção passiva alterada. E só relembrando, erupção passiva alterada, basicamente, quando os dentes estão erupcionados, a tábua óssea, ela acompanha a erupção e aí ela fica mais próximo da coroa máxima. Por isso que, então, aí todos os tecidos, a junção, o epitélio juncional, todos os tecidos periodontais começam a crescer a partir da tábua óssea e aí cobre parte da coroa. Então, ela veio dessa forma, com o sorriso invertido e saiu com o máximo de coroa exposta. Então, eu falei lá da pirâmide do diagnóstico e plano de tratamento. E essa paciente, no caso, ela veio de uma forma para um diagnóstico e aqui a gente consegue, eu consigo mostrar para vocês essa integração. Ela fez a cirurgia, ela fez todo o preparo periodontal, a reanatomização de dentes, as distâncias biológicas ideais e depois o doutor André veio e colocou todas as resinas lindamente ali para a gente conseguir a partir da proporção em que ela tinha aqui as ameias um pouco mais abertas e tal, eu não estava muito feliz, então a gente conseguiu integrar o tratamento. Aí eu pergunto, se a gente não tivesse o diagnóstico, não tivesse tratado ali e colocado toda a coroa em exposição, e o doutor André tivesse colocado aqui as resinas para melhorar as ameias, eu teria entregado para a paciente a expectativa que ela buscava? Não. Então a gente precisa entender desde o princípio
o que a pessoa quer e quais as possibilidades de cada caso. E aí vem a dúvida, né? Que a maioria das pessoas tem, lâmina ou laser, qual a diferença? Eu vou mostrar agora dois casos na sequência, em que um é feito com lâmina e o outro é feito com luz, com o laser, com light touch, e vocês vão entender como que é a parte clínica, como que o tecido se comporta após algumas horas ou alguns dias e a diferença entre os dois, tá? Caso, então, de sorriso gengival, e esse sorriso gengival, a gente tem dois diagnósticos associados em que ela tinha exostoses posteriores e a erupção passiva alterada. Tinha um pouquinho de tracionamento aqui da hiperação, aqui da hipermobilidade do lábio superior, mas não era o que mais incomodava, não era isso que iria alterar ou não o planejamento. E aqui a gente já vê a diferença com lâmina, tá? Esse caso foi todo com lâmina, entre o lado direito e esquerdo do paciente, em que toda a coroa está exposta. E do outro lado, não. Aqui a gente tinha um platô em que canino, lateral e central, eles estavam praticamente na mesma altura. E a gente sabe que a anatomia dos dentes existem as diferenças anatômicas. Então, só da gente olhar, a gente já sabe que há necessidade e tem coroa ali por baixo. E aí, quando a gente rebateu o retalho, é possível ver que a JCE dela estava intimamente em contato com a cortical óssea, sendo que o ideal era 3 milímetros essa distância, então não estava numa distância biológica ideal, por isso favorece ali o crescimento de todos os tecidos mucosos ali da gengiva queratinizada por cima de parte da coroa. Aqui a tomografia foi solicitada previamente, só para a gente ter a comparação, né? Aqui no corte 19 e 20, 0,48 e 0,65, a gente vê essa proximidade e no clínico é praticamente em contato da tábua óssea com a coroa máxima do paciente. E aqui depois restabelecido. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz uma incisão, fiz várias incisões, né? 2 tipos de incisões para gengivectomia e depois para abrir o retalho, para rebater o retalho. Depois eu usei brocas para fazer toda a osteotomia e a osteoplastia, desde molar a molar, para eu tirar em altura e em espessura, para deixar também estético a parte óssea da paciente. E aí a gente tem um terceiro trauma, que é o da todas as suturas, que eu preciso fechar o tecido. Então, por mais delicado que seja a agulha, por mais delicado que seja o fio, por mais ideal, eu preciso passar por entre o tecido. Então, eu estou gerando traumas no tecido e logo todo o organismo vai precisar de mais fatores inflamatórios e mais fatores imunológicos para restabelecer toda a normalidade. Aqui o antes, aqui o pós imediato dela. Esse pós foi de 7 dias, em que eu vejo aqui onde os tecidos eles estavam se acoplando novamente, a gente tem edema. A casca de laranja, que é característico da gengiva, não existe ainda em poucos pontos, mesmo que tenha corrido tudo bem no transoperatório. E agora um caso em que a gente realizou somente com luz, somente com light touch, que é a erupção passiva alterada também, a gente enxerga, como no caso anterior, canino mais alto, centrais e laterais na mesma altura. Logo de cara, com a experiência, a gente já vai focando o diagnóstico, já vai entendendo o que está acontecendo para depois solicitar os exames para ter a comprovação e fazer o planejamento. O pós-operatório imediato da paciente, esse caso foi todo sem anestesia, tanto a gengivectomia quanto a osteotomia. Vai ter um vídeo para vocês verem. Pós-operatório aqui de 48 horas. E aqui o final com 30 dias. Então, o antes dela e o depois. Se ela viesse para fazer somente resina, somente laminado, eu ia entregar para ela proporção?
eu ia conseguir entregar para ela estética, mesmo que ela seja leiga? Não, ela iria olhar em algum dia e ia falar, tá bonito, mas tá estranho. Então, qual a nossa responsabilidade? É entregar para o paciente o melhor de tecnologia, de planejamento, porque uma hora ele vai entender que não tá legal. Então, a gente tem que voltar tudo. Então, desde o começo, porque ele é leigo, nós não somos. Então, a nossa responsabilidade é entender biologia, é respeitar tudo e entregar o melhor. Aqui o pré-operatório dela. Esse aqui é o planejamento no centro e o pós-operatório. Como que eu chego nesse planejamento? Eu chego através de exames. E aí eu vou lá e faço todo o planejamento, dente a dente. Não uso DSD, porque eu entendo que o DSD ele não sabe ler espessura óssea, distância biológica, então eu prefiro, na minha prática clínica, fazer o planejamento dente a dente de acordo com a tomografia. O caso anterior com a lâmina de 7 dias e esse caso de 48 horas. Olha a diferença entre os dois casos. Essa parte que eu falo que quando eu uso a luz para tecido mole e tecido ósseo, eu falo que é uma sensação, porque é tudo à distância e a gente consegue resultados muito bons em curto espaço de tempo. 7 dias e 48 horas. E aqui um outro caso também feito com laser, e vocês vão ver a parte de osteotomia. Sorriso mega invertido, só que o meu guia eram os caninos. Os caninos estavam numa posição totalmente exposta e eu precisava restabelecer ali as distâncias de laterais e centrais. Normalmente os caninos eu faço o recontorno também com a luz, porque eu entendo que a cicatrização ela vai acontecer todas juntas de uma forma só, e aí a estética ela vem de brinde, né? Com essa remodelação de todos juntos. Aqui eu usei a ponta de 1 milímetro e a gente vai apagando ali a região, apagando a gengiva por distância. Aqui antes da osteotomia, profundidade de sondagem, e aqui o depois da osteotomia. Dependendo do biótipo gengival, eu uso até de 0,8 e na maioria eu consigo chegar de 1. Por que às vezes eu ponho de 0,8? Em biótipo gengival muito fino, às vezes o acesso ali no suco gengival é um pouco dificultoso, né? E eu fico meio receosa, então eu volto e coloco a de 0,8 para chegar ali na tábua óssea sem fazer muita força ali nos tecidos. O antes e o depois. Pré-operatório dela, 72 horas e 20 dias de pós-operatório. Mais um caso sorriso gengival, e aqui a gente começa a ter uma visão um pouco mais integrativa. Por quê? Os casos anteriores eu praticamente só usei luz, mas vão chegar casos em que eu vou ver como esse paciente que existe um platô de zênites, em que eu tenho exposição óssea, exostose óssea, exposição gengival em excesso e os entes ou na mesma altura ou eles desalinhados. Então, eu preciso entender que qual a técnica que eu vou empregar? Eu consigo entregar para paciente a osteoplastia, que é a plastia óssea, que é a diminuição em excesso do osso, somente com laser? Não. Então, eu preciso associar as técnicas. Por isso que eu volto a dizer, a biologia tem que ser soberana. E aí a gente entender, desde técnica convencional até técnica com laser, para a gente conseguir entregar para o paciente o melhor que ele precisa, que ele merece, né? Então, aqui no caso, eu precisei associar de canino a canino, eu não rebati retalho, e de pré-molar a molar, eu rebati. De que jeito que eu rebati? Eu não faço incisão relaxante. Como eu vou fazer a incisão aqui com laser também, eu vou soltando e a gengiva, depois que ela chega em mucosa alveolar, ela fica totalmente móvel, eu vou soltando até que eu tenha o acesso total à cortical óssea ali da tábua óssea vestibular, e aí sim eu uso as broncas específicas para fazer a osteotomia na região.
a tomografia dela e a gente vê que estava praticamente não, tudo alterado. O máximo de distância biológica que eu vejo aqui perto da normalidade é de 1,92 aqui embaixo e o restante tudo menos que isso. 1,92 é a normalidade? Não. Então eu teria que rebater de posteriores e teria que fazer a osteotomia ali para devolver a distância biológica de anteriores. Biótipo gengival da paciente, qual é? 0,72, 0,38, 0,70, 0,36, 0,23. Ele nunca vai ser, às vezes até no mesmo dente, o mesmo biótipo. E por que eu preciso saber o biótipo? Porque eu preciso saber qual é o comportamento do tecido. Eu preciso saber, por exemplo, que em posteriores, por conta da cortical ali da etostose óssea, por conta dela, o biótipo gengival ele vai ser mais fino. E aí eu vou ter que rebater o retalho. E qual as minhas chances de fazer uma dilaceração? Quais os meus cuidados para não causar uma dilaceração, por exemplo? E a resposta inflamatória da cicatrização em biótipos espessos e finos, como ela se comporta? Para eu poder também orientar o paciente, não criar uma expectativa muito boa ou muito ruim de acordo com o caso. Cada caso é um caso. A gente precisa estudá-lo desde o zero, desde a queixa até a entrega e acompanhar o paciente. Aqui é um videozinho dela, para vocês verem. Eu quero que vocês prestem atenção no movimento da ponta, em que é vai e vem. E aí eu posso chegar em região de papila também, para fazer esse recontorno. Por que eu posso chegar? Essa paciente, no caso, ela tinha o recobrimento tão intenso aqui de gengiva por cima da coroa máxima, em que alguns pontos eu tinha até uma hiperplasia. Então, eu preciso deixar livre essa região. Por quê? Ela é um planejamento integrado. Ela vai fechar as ameias dos dentes aqui, dos esmaltes, com o doutor André após a cicatrização. Então, eu preciso deixar o caminho livre e estético para ele também. Então, aí a gente consegue fazer todo esse recontorno sem tocar no tecido. Aqui o antes e o pós-operatório de 7 dias. E esse caso foi muito interessante até ter fotografado, em que a gente vê duas regiões de cicatrização. Eu vejo edema e eu vejo coaptação de borda nas regiões em que eu fiz o retalho aberto. E aqui, nas regiões anteriores, onde eu fiz flap somente com luz, eu vejo até casca de laranja ali, cicatrização já sem edema, com uma cicatrização já em um processo avançado. Por que aqui eu tenho edema e aqui eu não tenho edema? Por conta de trauma cirúrgico. E aí, lembra, a gente precisa de uma imunologia, a gente precisa de uma inflamação da cicatrização para que esses tecidos eles se recuperem, mesmo que eu tenha feito com luz a gengivectomia e a incisão papilar aqui também com luz, porque nesse caso foi realizado, não usei lâmina. Mesmo assim, eu tenho essa condição biológica, é biológico, eu rebati o retalho. Isso a gente não vai conseguir mudar totalmente, a gente vai conseguir acelerar alguns processos. E aqui mais uma visão ali da saúde gengival em poucos dias. Essa é uma gengivectomia isolada, em que eu fiz sem anestesia. E aí, só retomando, o movimento é vai e vem, de distal para medial, não toca em gengiva, a gente deixa a luz em ação por distância, e aí a gente vai apagando a gengiva sem gerar traumas, por exemplo, com a lâmina. Sangramento aí no caso, a gente não vê. Normalmente os sangramentos, quando eles existem, eles estão associados a tecidos que já estão inflamados.
e quando a gente vai fazer a parte da osteotomia, porque eu acabo rompendo a inserção conjuntiva ali próximo à tábua óssea, que é mais vascularizada, e aí causa um pequeno sangramento, onde na gengivectomia, como aí no caso a gente enxerga praticamente zero sangramento. E a gente vai apagando toda essa gengiva, fazendo um movimento mesodistal, sem tocar, até que toda a coroa esteja exposta. Como que eu sei que toda a coroa está exposta? Você pediu tomografia, você já sabe o tamanho médio ali, o tamanho real da coroa, na verdade. Então, você pode ir criando parâmetros para você também conseguir fazer toda a parte clínica ali de acordo com a tomografia e você ver se aquelas distâncias em que você viu na tomografia estão acontecendo ali no dente. Sonda. Eu uso muito a sonda periodontal para conferir todos esses passos, principalmente na osteotomia. Aqui o caso que eu havia mostrado agora há pouco, ela foi sem anestesia totalmente. Aqui eu já tinha feito, já tinha realizado toda a gengivectomia dela e estava iniciando a parte da osteotomia para devolver os 3 milímetros ali da tábua óssea com a coroa máxima dela. E aí eu coloco entre o sulco gengival, chego, eu sinto a tábua óssea, eu corro no sulco. A hora que eu sinto a tábua óssea, eu volto. Eu não posso tocar na tábua óssea na hora que a luz ela tá ativada. Então eu coloco no sulco e ali eu estava fazendo um teste para correr essa ponta para ver se ela estava correndo passiva. E aí eu coloco, eu introduzo a ponta, piso e por distância eu vou conseguindo ali fazer a osteotomia, em que o osso ele vai subir ali no caso, e aí a gente consegue restabelecer a distância biológica para 3 milímetros. Como que eu sei que eu consegui chegar em 3 milímetros? Sondagem. Existem algumas técnicas em que a gente consegue fazer um guia na própria ponta do laser, em que a gente sonda previamente a ponta e faz uma marcação nela. Só que eu ainda amo a minha sonda, então eu ainda utilizo ela como minha referência e critério ali para saber se está tudo dentro do planejado. Aqui, 48 horas após a cirurgia, ela já estava até de batom, feliz da vida, para gravar um videozinho para gente. Esse caso, ele é um caso que eu falo que é até um caso triste, mas que está com uma frequência muito grande nos dias atuais, em que o paciente ele procurou, ele tinha, os laterais eram conoides, não tinha diastemas de anteriores, é extremamente crítico com a estética. A gente vê que o substrato do dente dele era um substrato mais amarelado e ele queria que os dentes ficassem brancos e ele não conseguia nem com clareamentos ou outros tratamentos. E aí ele me procurou porque ele entendia que a gengiva dele estava inflamada, muito inflamada, e que ele não estava satisfeito, estava com sangramentos após, se eu não me engano, de 12 meses. E aí comecei lá da queixa principal, fiz tomografias, e aqui está o caso clínico, em que eu vejo que as margens gengivais, elas estão desalinhadas. Em que o lado direito, aqui, por exemplo, o 21 dele está mais alto, e o restante, a gente já consegue ver uma curva ali caindo. Então, isso é normalidade? Isso é saudável? Não. E casos assim, eles estão mais frequentes, por isso que eu falo do planejamento integrado, em que, nesse caso, a gente precisou remover todas essas facetas, elas eram de resinas, fazer todo o polimento dos dentes novamente, remover essa região em que a gente já tinha um edema com o início de uma região de bolsa periodontal, em que o cálculo já estava chegando no subgengival. Então, eu precisava fazer um trabalho novamente, restabelecer toda a saúde do paciente, para depois pensar em cirurgia e aí um terceiro passo, uma terceira fase, facetar esse paciente de uma forma em que ele estivesse feliz e que estivesse saudável no biológico.
Aqui a gente é após a remoção, e olha que interessante. A gengiva nessa região, ela estava nessa altura já. Aqui eu já vejo que já teve uma alteração de bordas. Por quê? Eu removi um fator de acúmulo de bactéria. A gengiva automaticamente ela já começa a se recuperar daquela inflamação. Não vejo, por exemplo, aqui na região cálculo subgengival. Aqui embaixo a gente tinha, mas nessa região que a gente removeu, já foi melhorando aqui. Essa foto não foi imediatamente após, a gente já vê as regiões melhores, tá? Remoção dos inferiores. E essa imagem aqui, para vocês verem também, mais uma vez, em que tinha muito edema de papila, início de bolsa periodontal, margens desalinhadas. Então, a gente teve que fazer o trabalho do zero novamente para a gente, mas para o paciente, principalmente psicologicamente, não é legal. Então, volto a dizer, estudar o caso desde o início, porque a responsabilidade é nossa. E entregar saúde e estética, elas têm que estar alinhadas, senão não vai dar certo. E aqui a tecnologia ajudando a gente todo, nesse processo todo e beneficiando o paciente por conta depois do pós-operatório mais rápido. Tá doendo? Esse caso eu fiz também sem anestesia. Realizei de pré-molar a pré-molar superior e nos inferiores aqui eu fiz somente de canino a canino. E aqui eu vou perguntar se tá doendo. Tá doendo? Gengivectomia, apagão de gengiva de mesocristal, assim como no caso anterior. E a gente vai ver que o dente ele já vai tomando uma forma com mais harmonia, com mais posição, sondagem. Aqui eu já tinha iniciado a osteotomia. E se vocês prestarem atenção, tem mais sangramento nesse paciente do que no paciente anterior, por fator inflamatório e também porque eu já cheguei aqui na inserção conjuntiva. Bianca, isso acontece em todos os pacientes que não estão inflamados, eles não sangram tanto quanto esse? Depende, tem paciente que tem algumas alterações sistêmicas e fatores individuais, tá? Mas comparado à técnica convencional, não tem comparação, né? Não tem quantidade de sangramento e rapidez. Já estava no fluxo gengival, à distância, pisando para suavização óssea e colocando a distância biológica para 3 milímetros. Sondei, não tinha chego ainda. E aí eu preciso passar mais uma vez. Tá doendo? E afinal, então, e a gente já tá agora, espero que você esteja com a cabeça cheia de informações e que eu esteja contribuindo. Então, o que é o laser? De fato, o que é? O laser, ele é uma amplificação de luz por uma emissão estimulada. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um estímulo em que o resultado final é a luz. Ou seja, a gente tem uma energia que foi estimulada e a gente entra no princípio da teoria quântica até de Einstein, onde explica que até estudos muito antigos, aqui 1917, em que átomos e elétrons eles eram estimulados por uma lâmpada e aí essa lâmpada ela emitia uma energia, um calor e todos os estímulos depois eles incidiam, os átomos eles foram liberando outras energias e aí foi criada outra luz.
E o laser é basicamente muito pouquinho básico sobre isso, que é uma luz que foi estimulada, e aí, de acordo com a alta frequência, a gente consegue chegar em tecidos tanto internos quanto externos, com a água e a hidroxapatita ali colaborando nessa interação da luz. E a anestesia, essa parte todo mundo me pergunta, inclusive o paciente, como que eu trabalho? A anestesia, ela é precisa? É preciso anestesiar ou não? Eu não vou anestesiar nenhum caso, Bianca. A anestesia, na maioria dos casos, ela não é necessária quando os tecidos são superficiais. Por quê? A luz do laser, ela é emitida de uma forma fracionada. E o sistema nervoso central, ele não reconhece esse fracionamento como dor nos tecidos superficiais. O que é superficial? Gengiva, margem gengival, suco gengival, a borda ali da osteotomia e, nos casos, eu peço para os pacientes escolherem. Você quer fazer sem anestesia? Qual o seu limiar de dor? Você é dolorido, você não é dolorido? Para eu conseguir entender o que o paciente quer também. Eu não obrigo o paciente a não anestesiar. A maioria deles eles querem ver como que é, a maioria dá certo, mas nos tecidos superficiais. Enxerto gengival com laser, eu vou anestesiar, eu vou montar o campo, é tudo. A biologia não me permite que eu não anestesie. Então, são os critérios que a gente tem que ter e as teorias biológicas que a gente precisa estar alinhado para não tratar o paciente de uma forma aleatória ou leviana e tratar ele de uma forma humana. Esse caso foi, na verdade, um relato da paciente em um dos cursos presenciais, se eu não me engano, o primeiro curso presencial com laser. O Dr. Wesley Paris estava nesse dia e vamos ouvi-la. Ela foi sem anestesia. Doutora Bianca terminou a cirurgia agora. Bianca, como é que foi desde o planejamento aí e a execução? Bom, a Ana, a gente diagnosticou ela com erupção precoceada localizada. Mas Procedimento você fez tanto a gengivectomia quanto a osteotomia sem e sem aberretado. Tá. E como é que foi a cirurgia? Estava nervosa, né? Apreensiva. E aí? E, bem tranquilo? Dá para recomendar? Super. Maravilha. Agora acompanhar o pós-operatório dela, que é super tranquilo. Dá um sorrisão bem forçado. Ó, terminamos a cirurgia, tem o quê? Não tem um minuto ainda, né? Não necessidade de anestesia? Não. Não. Bem tranquilo. Renata trabalhou pouco, né, Renata? Bem tranquilo assistir uma cirurgia como essa, né? Bem boa, de camarote. Tem pouco sangramento, tem mais assim atenção na troca dos instrumentos tal, do que propriamente. Maravilha, doutora, parabéns. Obrigada por vir, né? Primeiro curso cirurgia gengival. E outra, né? A gente contou ali, de cirurgia, deu 20 minutos aqui, tudo. Isso que a gente estava conversando, parando, explicando para os alunos, né? Então, parabéns, viu? Parabéns mesmo. esse post pulou no meu Instagram hoje e eu achei muito feliz o dia e fez sentido para mim eu colocar aqui para vocês hoje, e que fala que o trabalho inteligente é melhor do que o trabalho duro. E aí eu acrescento com amor. Toda tecnologia, a gente tem que entender que ela veio nos ajudar.
e ela não vai fazer nada sozinha. Uma tomografia, ela não vai fazer seu planejamento, ela vai te entregar dados. Uma fotografia, ela não vai conversar com o paciente e explicar os critérios. Você vai. A luz, que é fracionada, que é possível fazer sem anestesia, que é revolucionário, e eu digo que é uma sensação operar com laser, que eu realmente gosto e que eu defendo o uso dele, mas dentro de critérios biológicos, dentro de diagnóstico e dentro das possibilidades de cada caso. Todo caso eu uso somente o laser em casos ali de cirurgias de sonhos gengivais? Não, como vocês podem ver, mas eu preciso entregar para o paciente a queixa principal dele, a expectativa dele, da melhor forma possível. Hoje eu vou aproveitar para fazer um convite para todos que estão aqui e para quem mais se interessar de uma mentoria online, em que eu estou muito feliz aqui de falar com vocês sobre diagnóstico, planejamento e a execução em odontologia estética, desde do exame clínico, a parte de fotografia, tomografia, planejamento, até entrega, e não vou estar sozinha, vai ter um parceirão comigo, doutor André Rota, e que a gente vai fazer todo esse curso associando também a parte da fotografia e do planejamento pélio, prótese, para todo mundo conseguir essa associação de laminados, cirurgias gengivais, de sorrisos gengivais, e entregar o melhor para o paciente. Só que eu só consigo por turma 15 alunos. E eu espero que vocês gostem. O investimento inicial é de 3 mil, só que para vocês que estão aqui, eu diminui bastante. Printem ou já tirem ali, acessem o QR Code para conseguir entrar no grupo. Vou passar todas as informações por lá de novo. Os encontros, eles vão ser semanais, durante 10 encontros, todas as terças, às 7h30 da noite, como hoje, e o início dia 14 agora de outubro já, para a gente já conseguir esse ano entregar conhecimento e vocês conseguirem entregar melhores planejamentos e tratamentos para os pacientes de vocês, tá? E de bônus para todos os alunos, eu vou fazer reuniões VIPs. O que é isso? Por exemplo, terminei o curso, Bianca, e agora? Eu preciso planejar meu primeiro caso, ou eu tenho dúvida num caso que já está em andamento. O que eu faço? Todo mundo individualmente, a gente vai agendar um momento, vocês vão preparar o material do paciente e eu vou disponibilizar ali entre 1 hora e 1 hora e meia para a gente conseguir planejar do zero um bate-papo, eu com a pessoa, com o doutor, a doutora, de uma forma estratégica, pensando em otimizar ali todo o conhecimento que já foi adquirido, direcionado para o caso em específico, para vocês fixarem todo o tratamento, tá? No último módulo, no 10º módulo, eu peço para vocês trazerem os casos já, para vocês tirarem dúvidas e a gente fazer como se fosse uma mesa redonda em que a gente troca informações para otimizar também esse mundo, esse universo novo, em que a gente precisa estar pelo menos ciente que existe, porque agora é odontologia moderna. Eu quero agradecer imensamente a todos que estão aqui. Eu não fiz nada sozinha, muita gente me ajudou, inclusive Kézia, Gabi, ao apoio a todos aqui.